Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um videozinho aqui no nosso canalzinho. Roda a vinheta. E hoje, pessoal, um pouquinho atrasado, porque eu quero avisar vocês, né, que os nossos diários de tentante, eu espero quase um mês depois para me trazer certinho aqui se eu não engravidei ou engravidei, tá bom? Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o mês de dezembro. Então, pessoal, no último diário do mês de novembro, eu vou deixar passando o cardzinho aqui para vocês. Se você não assistiu, peço que você assista lá primeiro, para depois voltar aqui, tá bom? Se você quiser acompanhar todo o processo. Então, no último diário de tentante do mês de novembro, eu terminei falando que a minha menstruação desceu no dia 18 e ficou até o dia 21, né? E o ciclo foi de 31 dias. Então, agora a gente vai começar a falar sobre o mês de dezembro. Hoje eu peguei uma folha aqui, porque eu não escrevi no meu caderno até agora. Eu tinha escrito na folha, então é a folha mesmo, por enquanto. Depois eu passo pro caderno e fica certinho. Então, pessoal, no dia 4 de dezembro, que eu estava no dia 17º do meu ciclo, eu comecei a sentir uma cólica fora de hora, né? Não era para mim estar sentindo, né? Lembrando aqui que os meus ciclos, eles são irregulares, né? Porque eu tenho SOP. E também eu tô tendo episódios de ovulação tardia. Então, no dia 17º, eu ainda não tinha ovulado, né? E eu comecei a sentir uma cólicazinha, né? Fora de hora, que não era dia de sentir, época de sentir. Então eu resolvi fazer um teste de ovulação que deu negativo, né? E eu vou falar para vocês que foi o único teste de ovulação que eu fiz no mês de dezembro. Então, deu negativo, eu fiquei esperando os próximos sinais do meu corpo, né? E no dia 10, que foi do dia 10 ao dia 13, eu comecei a notar um muco clara de ovo, que eu estaria no meu 23º dia do ciclo ao 26º, né? Então, olha o tamanho do tempo que tá dando as minhas ovulações. Eu já tava no 23º dia e eu comecei a notar o muco claro de ovo, né? Em mulheres que não têm SOP, não têm ciclos irregulares, mais ou menos elas ovulam do 12º ao 16º dia, né? Mas o meu, eu tenho percebido, né, há vários e vários ciclos que eu tô tendo ovulação tardia. Ovulação tardia é quando você ovula depois do 21º dia do ciclo, né? Então, com a ovulação tardia, a minha menstruação também vai, né, atrasar. Então, atrasar sim, né? Porque você menstrua, depois de alguns dias você ovula, aí depois de alguns dias você menstrua de novo. Então, quanto maior for esse espaço de ovulação, né? Do final da menstruação até a ovulação, quanto maior for esse ciclo, a sua menstruação vai atrasar muito mais. Então, eu notei esse muco claro de ovo, mas eu não fiz teste nenhum, porque esse mês de dezembro, pessoal, foi um mês bem estressante para mim. Por quê? Eu planejei um faxinão de final de ano aqui em casa, então, para mim sozinha, foi bem estressante. Muitos e muitos dias que eu levei para terminar aqui em casa tudo, né? Porque o meu marido trabalha e ele não podia me ajudar. No ano anterior, o meu marido estava trabalhando em outro emprego
e ele conseguiu me ajudar, né, com o faxinão de final de ano. Mas, nesse ano de 2024, ele mudou de emprego, então ele não conseguiu me ajudar. Então, foi um mês bem estressante, bem cansativo. Então, eu fiquei de TPM, né, gente? Eu fiquei com mudanças de humor o mês inteiro, que eu não tava me aguentando, me suportando, né? Então, foi um mês bem estressante e de muita mudança de humor. Então, não fiz o teste de ovulação, né? Quando eu notei esse muco claro de ovo. Fiquei esperando os próximos sinais, né? E no dia 23, pessoal, ao dia 27, do dia 23 ao dia 27, que era o meu 36º dia do ciclo, ao meu 40º dia do ciclo, eu comecei a sentir as cólicas. Se você conhece aqui o canalzinho, já sabe, já viu os outros diários, eu começo a sentir umas cólicas uns dias antes da minha menstruação descer. Então eu comecei a sentir essas cólicas, né? Que era uma cólica e sem secreção, não tinha secreção nenhuma, né? Não tinha corrimento nenhum. No dia 27 e no dia 28, eu comecei a perceber uma sensibilidade nos meus seios. E no dia 28 de dezembro, né, a minha menstruação desceu. E foi até o dia 1º de janeiro. Então, esse meu ciclo, né, foi de 40 dias. Que foi do dia 18 de novembro a 28 de dezembro. Então, os meus ciclos, eles têm aumentado muito, né? Tem sido uns ciclos bem maiores do que o normal. Então, como eu falei para vocês que foi um mês bem estressante, bem cansativo, de muito trabalho, a gente tem a correria, né? De final de ano, de ceia de Natal, de ceia de Ano Novo, de faxinão de final de ano, correria para cá, resolver as coisas para lá. Então foi um mês bem estressante, que a gente quase, na verdade, não tentou, né, engravidar. Eu esqueci aqui de olhar para vocês qual que era o dia certinho que o Flô estava falando para mim que eu iria ovular. Eu vou dar uma olhada aqui e já aviso vocês. Dá licença. Então, pessoal, olhei ali e tava como dia provável da ovulação, dia 13 de dezembro. Então, no dia 13, a gente não namorou, a gente foi namorar somente no dia 18. E eu não sei ao certo que dia que eu ovulei, gente. Porque eu fiz o teste, como eu falei pra vocês, somente no dia 4 de dezembro, né, que era mais provável de eu ovular na minha cabeça, porque eu tô distinguindo um pouquinho do Flô, né. Então, nas minhas contas, eu ia ovular no dia 4 e eu fiz o teste e deu uma tirinha bem fraquinha, né, que quase que não deu pra perceber. Então, quase não deu para perceber porque ia demorar muito para me ovular. Eu devia ter, quando eu notei o muco claro de ovo, eu devia ter feito um teste, mas eu não fiz, né? Então, fazer o quê, né? Porque no dia 13, como eu falei pra vocês que era a minha data provável da ovulação, eu tava notando o muco claro de ovo, que foi do dia 10 ao dia 13, né? Então eu devia ter feito um teste, mas como eu tava muito na correria mesmo, eu sabia que eu não ia namorar e eu não fiz o teste. Então, esse mês de dezembro foi um mês muito estressante, muito cansativo, como eu falei pra vocês. E foi um mês que a gente quase não tentou. Então, novamente falando aqui, eu espero um pouquinho, né? Eu espero mais ou menos um mês depois, né?
para mim ter a certeza de que eu não engravidei, de que a minha menstruação veio, porque tá tendo essa irregularidade no meu ciclo mesmo. Então, esse ciclo, como vocês viram, foi um ciclo de 40 dias. Então, eu espero um pouquinho para me ter certeza, para me trazer para vocês, tá bom? Então, foi isso, pessoal. E esse mês também de dezembro, nesse ciclo, né, de dezembro, eu também não consegui engravidar. Então, esse ciclo foi meu 5º ciclo de tentativas. E eu não consegui engravidar também. Então, rumo ao próximo ciclo, rumo à vontade de Deus, né? Eu não tô me preocupando mais, esse mês de dezembro eu não me preocupei, não sei o que, tá demorando, não sei, ansiedade, essas coisas eu não tive, né? Porque eu realmente pra falar a verdade pra vocês, eu não tava querendo nem fazer os testes de ovulação. Eu fiz no dia 4 aqui, porque eu senti uma colicazinha, falei, talvez. Mas foi só nesse dia também. Não senti as cólicazinhas no ovário que eu tava sentindo nos outros meses. Então, eu desencanei e falei, não tô querendo fazer nem teste de ovulação, não tô querendo fazer. Né? Então, esse mês de dezembro foi mais relax. Eu não me preocupei, eu não fiquei pensativa demais, pensando. Não foi assim. Então, esse mês foi, seja o que Deus quiser, né? Então, foi esse o nosso videozinho de hoje, bem rapidinho, porque não tinha muita coisa que falar mesmo, né? Algumas novidades por aí virão. A gente tá quase fazendo 1 ano de tentativas, então a gente vai voltar com os exames, vai voltar com o acompanhamento, vai ver a respeito do meu esposo também, porque os meus exames deu tudo certinho. Então a gente está esperando mesmo fazer 1 ano para a gente tomar, né, as medidas necessárias para depois de 1 ano de tentativas você tem que voltar e fazer os exames, fazer outro acompanhamento e tal, né? Então, até 1 ano é normal você não engravidar, mas depois de 1 ano já é bom fazer novamente o acompanhamento. Então, algumas novidades virão, certamente. Meu esposo também vai fazer os exames dele certinho, porque ele ainda não fez. Mas a gente tá relax, a gente tá tranquilo, a gente tá em paz, a gente não tá pensativo, não tá ansioso. Esse mês de dezembro realmente foi o mês que eu me assustei de tão em paz e tranquilidade que eu tava, que eu não tava nem pensando. Eu falei assim, mas parece que a minha menstruação tá atrasada. Então, assim, normal, sabe? Então, que seja assim também nos próximos meses. Então, pessoal, esse foi o nosso videozinho bem rapidinho de hoje, né? Espero muito que vocês tenham gostado, estejam gostando de acompanhar aqui o nosso canalzinho, o nosso diário, as nossas tentativas, né? E que esse ano de 2025, para a glória de Deus, se for da vontade de Deus, né? O nosso milagre, a nossa primeira herança, né? Vai chegar em nome de Jesus. Então, até o próximo videozinho, pessoal. Lembrando você, deixar o seu like, comentar no videozinho, compartilhar com seus amigos e familiares, se inscrever aqui para fazer parte da nossa família, ativar o sininho, né? Para vocês não perderem nenhum vídeo que eu soltar por aqui e também me acompanhar nas redes sociais, tá bom? E até o próximo videozinho, pessoal. Tchauzinho!